Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Agradecemos profundamente à Federação Espírita Pernambucana pelo convite de falarmos sobre um tema tão importante e tão atual, né? Sobretudo nesse período natalino, parece que todos nós ficamos algo mais sensíveis, mais reflexivos sobre o papel da nossa vida, como nós estamos conduzindo, administrando as nossas vidas, a situação que o nosso planeta vivencia e o que podemos fazer para auxiliar no processo de transformação. Tudo passa pelo comportamento ético, comportamental. Esse comportamento é fundamental para que nós possamos nortear as nossas ações. Quanto mais evoluídos espiritualmente, menos erros cometeremos nas questões éticas. Então, há de se perguntar: verdadeiramente eu compreendi as lições do Cristo? Eu sinto essas lições na minha vida? Eu consigo amar o meu semelhante? Um dos maiores desafios que o Evangelho nos apresenta é nós perdoarmos nossos inimigos, dominarmos o nível de violência que existe dentro de nós. Para onde nós olhamos, nós identificamos níveis exacerbados de violência. A violência verbal, a violência comportamental, a violência emocional, a violência psicológica, sexual, financeira, patrimonial, material. Nós estamos mergulhados em ondas de violência. Nunca jamais se vivenciou com tanta intensidade essa violência. E como sermos instrumentos da paz se somos instrumentos da violência? Parece uma incongruência isso. Para que eu possa me tornar instrumento da paz, eu preciso vencer a minha violência interna. E até no silêncio eu posso ser violento. Como? Quando eu julgo o outro, culpabilizo a outra pessoa, critico, enquadro, quando eu estou sempre com atitudes discriminatórias em relação a outra pessoa. No silêncio eu excluo, no silêncio eu ignoro, no silêncio eu desclassifico, no silêncio eu não homenageio o outro, eu não escuto o que o outro tem a dizer. Então, não necessariamente o silêncio é uma forma de combater a violência, quando eu faço uso do silêncio para excluir meritoriamente o que o outro coloca, o que o outro opina. Então, nós precisamos ressignificar a nossa compreensão da paz. Para que a paz internalize dentro de mim, eu preciso mudar esses comportamentos contraditórios. A palavra tem poder. A palavra é um instrumento fenomenal para que sejamos instrumentos disseminadores da paz ou da própria violência. Então, quando eu faço uso da palavra, minha palavra vem permeada de uma força magnética fenomenal. E tudo decorre do pensamento. O pensamento impacta minhas emoções impactam minhas palavras impactam os meus comportamentos e as minhas atitudes. Então, eu preciso administrar o meu campo mental. Quando eu consigo eliminar a violência que existe dentro de mim, agora eu estou me preparando para me tornar instrumento da paz. Isso é possível? Verificaremos na tarde de hoje. Pode passar a próxima, por favor. Então, nesse tema transição planetária, o que nós observamos
é que existe uma classificação dos mundos no seu grau evolutivo. Ora, nós somos conhecidos como um planeta de provas e expiações. A primeira classificação são os mundos primitivos. Esses mundos primitivos, eles possibilitam a encarnação pela primeira vez das almas humanas. Em seguida, vêm os mundos de expiações e provas, como o nosso próprio planeta Terra. O mal predomina sobre o bem. Neste planeta de provas e expiações, nós observamos o ódio predominar e o egoísmo predominar, em detrimento do bem e do amor. Os mundos regeneradores são aqueles nos quais existem expiações, porém são mundos transitórios. Não mais existem expiações, são mundos transitórios, e começamos a observar um processo evolutivo nos mundos regeneradores. Começamos a observar que não necessitamos mais passar por duras expiações, quais estamos vivenciando nesse mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. Pode passar o próximo, por favor. Os mundos felizes predominam o bem. Então, a predominância do bem não possibilita mais que o ódio ali se instale, e o egoísmo. Portanto, não se concebe mais de hipótese alguma provas e expiações. Nos mundos celestes ou divinos, eles são habitados por espíritos que já alcançaram a purificação. Vejam o quanto que o nosso planeta Terra precisa evoluir. Assim como outros planetas semelhantes aos nossos. Não existe só o planeta Terra enquadrado em provas e expiações, não é? E aí nós percebemos que nós temos um papel fundamental nesse processo. Ora, para que existe a encarnação? Para o nosso progresso moral e intelectual. Nesse progresso moral e intelectual, nós fomos criados simples e ignorantes. As vicissitudes, as imperfeições que nós vivenciamos são resultado das más experiências, são resultados de um conjunto de débitos clamorosos que nós cometemos outrora em outras inúmeras reencarnações. Não é possível analisar o processo evolutivo do espírito do ponto de vista de uma única encarnação. Então, nós já estamos estagiando por diferentes reencarnações, onde nós vivenciamos experiências as mais diferenciadas. Isso não quer dizer que nós reencarnamos quitados nos débitos, pelo contrário, nós já temos um conjunto de imperfeições e débitos a serem resgatados e eliminados. Então, nós reencarnamos com o projeto, o planejamento divino de nos depurarmos espiritualmente. Mas a depuração espiritual se dá pelo amor e se dá também, muitas vezes, pela dor. Quando eu não cedo às rogativas do alto, aos conclamos espirituais, quando eu me torno uma pessoa, um espírito, que vou contra as leis divinas, débitos clamorosos nos pesam e sobrecarregam o espírito, sem sombra de dúvida. Então, todos nós estamos em estágios de processos provacionais e expiatórios aqui no planeta Terra. Agora, cabe a nós não adquirir novos débitos. Cabe a nós não comprometer a atual reencarnação pela má utilização do livre-arbítrio. O nosso poder mental tem o poder de nos curar ou de nos adoecer espiritualmente. Podemos fazer boas escolhas.
Nem sempre sabemos ter o discernimento e a compreensão de como agir em determinadas situações, porque nos falta maturidade espiritual. Tá certo? Então, os maiores obstáculos ao progresso evolutivo moral se chamam orgulho e o egoísmo. Isso consta lá na questão 785, Livro dos Espíritos. Então, no egoísmo, eu estou centralizada nas minhas necessidades. No egoísmo, eu não enxergo um palmo além do que o meu próprio sofrimento. Então, vejo que é do egoísmo que decorrem todas as outras imperfeições, inclusive o próprio orgulho. Eu preciso combater o egoísmo e o orgulho. Eu preciso aprender a enxergar o mundo ao meu derredor. Então, se a palavra tem poder, se o comportamento influencia as demais criaturas, por que não usar a palavra de forma construtiva? Por que minha palavra tem que ser agressiva contra as demais pessoas? Por que eu tenho que estar vivenciando duelos mentais contra o meu próximo? Vejam o quanto que de energia mental nós desperdiçamos diariamente. Quando nós estamos ruminando pensamentos negativos, nós estamos arremessando esses pensamentos contra o próximo. Como falar em paz quando eu estou em duelo mental? Então, para que eu seja instrumento da luz, a luz tem que estar dentro de mim. E como conquistar essa luz desassociada do Cristo? Não é possível. Então, nós estamos lidando num período de grandes abalos morais, não é assim? Abalos morais. Então, tudo me é permitido. Ora, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para eu atender às minhas necessidades, meus desejos, minhas paixões, eu prejudico o outro? Isso eu acho correto? Me falta o comportamento ético, a base moral, para que eu não seja um mau instrumento para prejudicar outras criaturas. Tá certo? Pode passar, por favor. A provação, eu trouxe aqui uma definição de prova e expiação, segundo Emmanuel, no livro O Consolador. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Entenderam esse conceito? Vou repetir. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Mais adiante, Emmanuel ainda nos diz: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Olha aí. Vejam como ele define um ser humano que está no quadro de expiação. Ele denomina como um malfeitor que comete um crime. Se ele comete um crime, ele precisa pagar pelo crime. Ambas as provas e expiações denotam por devolução espiritual. Então, na minha negligência, na minha procrastinação, na ausência de disciplina, eu malbarato e desperdiço tempo. Então, nós somos conclamados através do processo reencarnatório auxiliar a redenção do planeta Terra, a partir, em primeiríssimo lugar, da nossa própria redenção espiritual. O bom administrador, ele não desperdiça tempo. Ele não desperdiça oportunidades. Ele utiliza a inteligência para administrar seus recursos. Nós teríamos que ser bons administradores. Quando eu malbarato os anos,
O tempo transitório da minha permanência, minha estadia no planeta Terra, eu estou sendo péssima administradora dos recursos e oportunidades. Me falta disciplina. Se me falta disciplina, eu não consigo administrar minha própria vida. Observem que os grandes missionários, os grandes líderes mundiais, aqueles que reencarnam com a missão de colaborar para a evolução e o progresso do planeta Terra, são excelentes administradores, disciplinados, gerenciam seu tempo, gerenciam sua inteligência, gerenciam seus recursos, e eu simplesmente estou na negligência desses recursos. É preciso estejamos atentos a esses conceitos. Pode passar o próximo, por favor. Na Revista Espírita, de 1863, Allan Kardec nos coloca que as misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado efetivo e material e provas pelas suas consequências morais. Então, nós precisamos aprender a administrar esses recursos para proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos. Isso significa que o sofrimento gerado pela miséria nunca deveria ser ignorado pela classe média e pelas demais classes sociais. Ah, mas o sofrimento não é meu, é dele. O sofrimento é nosso. Responsabilidade nossa. Enquanto existir lágrimas neste planeta, qual o meu papel? Qual a minha responsabilidade? Será que eu ainda estou mergulhada na indiferença perante o sofrimento da humanidade? Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês, que são dados que, no mínimo, nos fazem refletir sobre a situação atual do planeta Terra. 2 bilhões de seres humanos vivem em situações de guerra atualmente. Isso equivale a 1/4 da população mundial. Nunca se teve tantos refugiados como na atualidade. Todo o planeta está em convulsão social. 91 países envolvidos de alguma forma nessas situações de guerra ou confrontos no exterior. Em 2022, a violência chegou a perder 17,5 trilhões, equivalente a 13% do PIB do planeta. Este montante desperdiçado com guerras daria para matar a fome do planeta Terra. Não é possível. Número de pessoas deslocadas chegam a 114 milhões na atualidade, segundo a Acnur. Então, vejam que nós temos que ter um olhar sobre esse quadro dantesco que o nosso planeta está vivenciando. O que eu posso fazer diante disso? Será que eu posso canalizar a minha energia mental para orar por esses refugiados e vítimas de guerras? Por esses milhões de criaturas que estão padecendo diariamente de fome, vítimas da insensatez humana? Ah, mas eu não preciso ir para um outro país para vivenciar a miséria. No nosso país existe muita miséria. Pode passar o próximo, por favor. Eu trouxe uma mensagem aqui que é muito reflexiva para todos nós. Observem atentamente a essa mensagem. Antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, o momento que se fala é a regeneração. A violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção,
atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Não é o que a gente está vivenciando na atualidade? Observem que a estrutura de família é algo fundamental para frear esse desequilíbrio moral que atualmente predomina. Estrutura familiar. Eu trabalhei 5 anos com adolescentes autores de ato infracional, algo em comum em todos eles, falta de estrutura familiar. Famílias desestruturadas, abandono parental. Então, você deveria se preparar para constituir uma família. O referencial de pai, de mãe, de avô, de tio, de sobrinhos é fundamental. A convivência em família é fundamental. Nós estamos perdendo nossos jovens. Eu escutei ontem um depoimento que me chocou profundamente. Uma jovem dizendo que tinha que se cortar, senão ela ia se suicidar. Profundo desequilíbrio mental. A OMS nos sinaliza que para 4 pessoas em escala mundial, uma está em transtorno mental. Isso equivale a 6 bilhões até 2030 de desperdício do erário mundial em decorrência do adoecimento mental. Então, hoje, nós encontramos crianças de 4 anos pensando em suicídio. Isso é muito sério. Ah, mas só acontece com o vizinho? Pode acontecer com o seu filho. Porque nós estamos muito mais conectados virtualmente do que presencialmente. É preciso resgatar a essência do ser humano. Existe muito mais dor e solidão do que possamos admitir na atualidade. Vou passar o próximo, por favor. E a mensagem ainda continua. Essa mensagem ela foi ditada por Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, no livro Transição Planetária. E ele nos diz ainda, frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumação libertadora. Lentamente surgirão os valores de saúde integral, da alegria desejaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Vejam, há tão pouco tempo surgiu a doutrina dos espíritos como consolador prometido pelo Mestre Jesus, para nos trazer orientações que têm por base o próprio Mestre Jesus. A comunicabilidade com os espíritos que estão no mundo espiritual, a perspectiva da eternidade do espírito, a pluralidade dos mundos habitados. E essa doutrina tem um papel magistral no processo da transição planetária. Porque ela simplesmente transforma mentes. Mentes que estagiavam na negligência do materialismo, agora se espiritualizam, trazendo com muita clareza a mensagem do Cristo de Deus. E eu me pergunto o que seria de Carla Júlia Marcelino se aos 16 anos de idade eu não tivesse conhecido a doutrina dos espíritos. Mas aí eu faço um alerta. Sabe quem verdadeiramente me convenceu a permanecer na doutrina? Pelo exemplo, um homem de menos de 1,60 m de altura chamado Seu Joãozinho, semi-analfabeto, distribuía sopa para os moradores do COP todos os dias, 200 famílias. Aos 16 anos de idade, eu conheci aquele homem, me impressionei pela bondade que ele exalava.
E ele influenciava o meio através da pacificação e da paz. Aquele homem definitivamente me impregnou a mente de tal forma, nunca mais eu deixei a doutrina dos espíritos. Então, isso quer dizer que existe uma promessa do Cristo numa vida futura. Existe uma promessa do Cristo no processo de transformação do planeta. Mas a responsabilidade não é aqui, ali, alhures, é nossa. A partir do momento que eu me pacifico emocionalmente, me transformo de um ser humano combativo, reativo, impulsivo, num instrumento da paz. Então, eu meço as minhas palavras, eu não sinto mais prazer em magoar, em prejudicar a quem quer que seja. E a palavra tem muito poder. Então, o Cristo de Deus nos convida, nos conclama a esse processo de redenção espiritual. E seria o momento de nós fazermos a seguinte pergunta ao Cristo, como Saulo fez a caminho de Damasco: o que queres que eu faça? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Que a minha vida seja conduzida pela vontade de Deus acima da minha vontade. Então, nós somos um projeto divino. E o Cristo dizia: brilhe vossa luz. Nós estamos destinados a brilhar. Mas eu tenho o poder de me infernizar, não é assim? Eu tenho o poder de me auto-obsidiar, eu tenho o poder de me auto-humilhar. Eu tenho o poder de nunca me perdoar e passar anos a fio me culpabilizando por erros que eu cometi outrora. Vamos nos pacificar. Vamos retirar essa carga mental e espiritual negativa que nós permitimos ser internalizada, retirar isso dentro de nós para colaborar nesse processo de redenção. Será que na próxima reencarnação teremos a mesma oportunidade de voltar ao planeta Terra? Não sei. O processo de transformação começou faz tempo. Talvez seja essa a nossa última oportunidade de voltar ao planeta Terra, não mais na condição de provas e expiações, mas no futuro retorno na condição de regeneração. Então, eu preciso trabalhar, nós precisamos trabalhar. Pode passar o próximo, por favor. A Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Isso aqui é uma colocação de Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, na pergunta 57. Esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Olha aí, palavras que predestinam o processo de regeneração do nosso planeta. Ela atingiu um dos períodos de transformação em que do mundo expiratório tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus irá predominar, irá reinar. Então, a lei de Deus precisa reinar em nossas mentes e corações. Observem que uma existência voltada à prática do bem, você é um exemplo para outras criaturas. Muitos de nós já desistimos de confiar no próximo. Muitos de nós já desistimos do convívio social pela decepção, pela frustração, pela traição, pela ingratidão. E aí, quando nós conhecemos alguém generoso, misericordioso, profundamente benévolo, com compaixão, essa bondade genuína nos sensibiliza a alma profundamente. E nós começamos a refletir: vale a pena confiar no próximo?
E confiança é algo sagrado. Não quebre o voto de confiança. Quem deposita em você a esperança, não faça isso. Quando eu traio alguém, eu estou traindo a mim própria. O planeta está destinado à regeneração. E nós temos que trabalhar. Certa feita, uma comunicação que nós recebemos de um guia espiritual, ele nos disse: justifique sua encarnação. Sabe o que significa isso? Preste contas da sua encarnação como administradora dela, dia a dia. E ele ainda disse mais: você não veio a turismo. Para mim, isso foi para mim, viu? Não foi para ninguém, não. Você não veio a turismo. Justifique sua encarnação. Eu estava em Roma. Meu guia espiritual disse: sente e vá orar. E eu tirando foto. Tirando foto, porque as igrejas são museus maravilhosos. Ele disse: sente e vá orar. Eu obedeci, sentei e fui orar. Daqui a pouco ele trouxe um espírito que estava há mais de 100 anos preso naquela igreja para eu atendê-lo. Crucifixo pendurado. E eu disse: por que você está há tanto tempo preso aqui nessa igreja? A igreja era belíssima em Roma. E ele disse: porque eu nunca amei o Cristo. E ele era da igreja. E aí eu comecei a doutrinar aquele espírito. E agora eu andava pelo corredor da igreja e ele falando comigo e eu conversando mentalmente com ele. E ele disse: tem centenas aqui para você conversar também. Eu disse: não. Eu só queria atender aquele espírito. E aí Luiz Carlos disse: você não veio apenas a turismo, você veio também para trabalhar. Entenderam a mensagem? Isso quer dizer que o médium, em todos os momentos, em todos os lugares que ele frequentar, ele será conclamado a algum trabalho. Você está disposto a isso? Você está disposta? A mediunidade nos foi concedida como óculos para melhorar a nossa visão. Ah, mas eu não quero ter compromisso com a mediunidade. Muita gente diz isso, né? Não quero frequentar a educação mediúnica, não quero integrar o quadro de trabalhadores da Federação Espírita Pernambucana. Vocês sabiam que eu fiz aqui aquele estudo sistematizado há muitos anos atrás, 1 ano e meio, tenho uma dívida de gratidão eterna com a Federação Espírita Pernambucana. Ali eu aprendi o que era metodologia, como estudar a doutrina dos espíritos de forma metódica. E se eu não tivesse optado por esse caminho, na minha turma da escola, o pessoal usava maconha no recreio, na minha idade, com 16 anos de idade. Então, nós precisamos colocar um freio nas nossas más tendências. Não importa o tempo que você já perdeu, importa de hoje por diante. Você pode fazer uma metamorfose fantástica na sua vida. Seja instrumento do bem, porque fazer o bem faz bem. Pode passar, por favor. Santo Agostinho, ainda na pergunta 57, nos diz: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Ora, quando nós progredirmos moralmente, espiritualmente falando, deixaremos de poluir os nossos rios, os nossos oceanos, deixaremos de ser instrumentos da violência, deixaremos de denegrir os recursos naturais do planeta Terra. Veja o quanto que a humanidade que está reencarnada tem a contribuir com o processo evolutivo do planeta. O planeta deixará de ser plano de provas e expiações quando os seus habitantes também contribuírem moralmente, evoluindo espiritualmente. Então, nós temos um grande trabalho a ser feito. Pode passar, por favor, o próximo.
Esse tema é muito bonito, viu, pessoal? Eu me encantei com esse tema, já tinha estudado há muito tempo atrás e comecei a observar o quanto que nós vamos amadurecendo lenta e gradativamente. Mas esse processo de maturidade espiritual é um processo muito bonito. Eu não faço mais o que eu fiz no passado. Eu não cometo mais os mesmos erros que eu cometi no passado, porque eu aprendi com os erros, não é? Vejam, pode passar o próximo. Quando nós aprendemos com os erros, deixamos de ser recalcitrantes. E agora vem uma mensagem do Cristo maravilhosa. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Eu sou manso de coração. Para eu possuir a terra, eu preciso enveredar no caminho da mansuetude, da paz consciencial. Então, eu não vou usar mais os meus recursos, as minhas oportunidades para prejudicar a quem quer que seja. Isso é uma transformação fenomenal. Ora, quando Pilatos perguntou ao Cristo o que é a verdade, ele silenciou. O Cristo, na cruz, orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nós somos crianças espirituais. A maior parte dos nossos erros decorrem da nossa ignorância, não necessariamente da nossa perversidade. Então, nós precisamos ter um outro olhar sobre as pessoas. E esse olhar tem que incluir a amorosidade. Ah, mas eu não sei ser amoroso. Aprende. Ah, mas eu não sei demonstrar amor. Aprende. Eu não sei perdoar. Aprende. Tudo se aprende nessa vida. Pode passar. Próximo. O próximo slide, pode passar, viu? O próximo slide vai falar também do Cristo, porque as bem-aventuranças do Cristo são simplesmente o roteiro fidedigno de como haver a transformação de todos nós. Imaginemos que todos nós temos o poder de colaborar nesse processo de transformação e redenção espiritual do planeta. Então, agora eu vou me despir tudo que eu tenho de supérfluo na minha vida. Eu vou me desprender, me desapegar dessas coisas desnecessárias, porque o meu supérfluo vai ajudar a quem não tem nada. Eu vou olhar para alguém, enxergar nesse alguém não a beleza física e não a aparência física, mas é um ser humano, filho de Deus. Então, eu vou deixar de classificá-lo, enquadrá-lo, julgá-lo pela aparência, pela inteligência, pela escolaridade que ele tem. Então, nós vamos aprender a nos darmos as mãos. E impressionante como a equipe espiritual pode nos utilizar para o bem. Hoje nós tivemos comunicações maravilhosas no Lar Manuel Quintão. E foi na nossa confraternização do Centro Espírita Manuel Quintão. Doutor Ciro, que foi um trabalhador desta casa, nosso dirigente mediúnico, se comunicou, e ele chamava a atenção dos médios para amarem sua mediunidade, cuidarem de sua mediunidade, ser instrumentos do mundo espiritual através da mediunidade. E isso exige conexão, disciplina mediúnica do médio. O médio que abandona a sua mediunidade não tem conexão com o mundo espiritual superior, porque ele tornou-se negligente, indisciplinado com seus recursos medianímicos. E ele chamava atenção exatamente sobre isso. Ou seja, para que eu possa ser um bom instrumento do mundo espiritual, eu tenho que andar em comunhão com a espiritualidade. Isso quer dizer que eu já atingi os patamares evolutivos? Não. Mas eu estou em processo do orar e vigiar, que Jesus recomendava. E aí Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso significa que eu preciso agora aprender a ter uma nova conduta,
conduta perante a sociedade, pacificadores. Então, eu não sinto mais nenhuma tendência reativa de combater o meu semelhante. E minha palavra poderá instruir, poderá impregnar outras palavras. As minhas atitudes poderão servir de exemplo para outras atitudes, e eu terei a aprender com o outro, e o outro terá a aprender comigo, e ambos dando as mãos, nós seremos alunos da escola da vida. E nesse processo estaremos sempre na posição de humildade, porque na humildade eu tenho muito a aprender com o outro. Na falta de humildade existe o orgulho, a presunção, e não tenho mais nada a aprender com o outro. Experimente você escutar o que o outro tem a dizer sobre você. Experimente você escutar, muitas vezes, a crítica que o outro lhe lança no rosto. Talvez ali exista um fundo de verdade. Talvez essa pessoa esteja sendo muito honesta, o que muitas outras pessoas não são capazes, não têm coragem de ser. Então, será que essa pessoa que está me fazendo esse tipo de alerta, ela não está coberta de razão? Será que eu não errei? Será que eu não preciso modificar meu comportamento? Jesus dizia: antes de orares ao altar, reconcilia-te com o teu próximo. Quem é meu próximo? É aquela pessoa que faz muito tempo que eu não consigo mais falar, nem olhar nos olhos. Os olhos são o espelho da alma. No meu olhar, eu transmito muito mais do que minhas palavras. Então, eu preciso me reconciliar com aquela pessoa que me feriu no passado. Aquela criatura que me traumatizou há muitos anos atrás. Então, Jesus dizia: não retribua o mal com o mal. E a maior caridade consiste em nos suportarmos uns aos outros. Isso quer dizer, em outras palavras, que é fácil amar aqueles que nos amam. Que tal amar aqueles que não nos amam? E amar e perdoar o outro não significa você retribuir o mal com o mal, mas simplesmente não retribuir com o mal. Faça o bem, olhe para ele, tenha um olhar de compreensão. Veja, o afeto, ele cria pontes. O desafeto constrói muralhas. De muralhas, nossa vida está repleta, fracassos de relacionamentos. A minha proposta agora é construir novas relações. E para construir novas relações, eu preciso perdoar aquele que me magoou. E o que é o trauma? É a dor emocional profunda. Essa dor emocional que você não consegue nem falar sobre ela. Essa dor emocional que está dentro de você e que só você em acessar a memória traumática, aquilo já lhe engasga e você não consegue continuar a falar sobre o problema. Você precisa se libertar dessa memória. Não que ela seja deletada no seu cérebro, mas você precisa ressignificar essa memória traumática. E ao ressignificar a memória traumática, você não sente mais os mesmos sentimentos que outrora você sentiu. É possível se libertar de um trauma. E o que é o trauma? É a ferida emocional. Todos nós poderemos ter dores emocionais profundas em nossa vida. Então, o trauma é a intensificação da dor de tal forma que gerou uma ferida emocional dentro de você. E essa ferida você precisa cicatrizar através do perdão. Quando eu perdoo, eu não elimino o fato que ocorreu, mas eu ressignifico a interpretação do trauma que eu vivenciei. Toda e qualquer forma de violência nos traumatiza. E eu não devo continuar a ser instrumento da violência. Agora Jesus me conclama a ser alguém que pacifica.
Bem-aventurados os pacificadores. Então, agora eu serei capaz de enfrentar a história da minha vida com outro olhar. Você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus que você aqui está para contar a sua história de vida. Você não partiu na pandemia, isso não quer dizer que quem partiu não fosse importante para Deus. Existe um projeto de Deus para você continuar a vida aqui na Terra. Você ainda duvida desse projeto? Você ainda duvida da existência de Deus? Você duvida da existência do Cristo? Então, nós temos que propagar o bem, falar o bem, disseminar a força do bem, porque do mal nós não suportamos mais. E esse mal nos atormenta. Então, em vez de eu estar me impregnando de mensagens negativas, eu agora vou me impregnar de mensagens positivas. E essas mensagens se tornarão benfazejas. O sopro renovador do processo de transformação do planeta começa na minha casa mental. Pode passar o próximo. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados. Veja que mensagem linda. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o sopro renovador. Médico dos médicos, o maior amigo que nós poderíamos ter nessa face do planeta Terra. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Então, sabe aquele momento que nós precisamos de colo, que nós precisamos do abraço que afaga, que nós precisamos de alguém que nos escute, que precisamos de alguém que enxugue as nossas lágrimas e nos compreenda profundamente. É o Mestre Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças do Cristo são o sopro renovador da esperança. Porque para Ele, todos nós somos importantes. Para Ele, nós somos a pedra preciosa, o talento a ser desenvolvido. E Ele nos enxergava não apenas como nós éramos, mas como nós poderíamos vir a ser. As bem-aventuranças é o roteiro seguro que nos pacifica a alma. Então, agora eu irei realizar esse encontro comigo mesma. Eu vou aprender a me amar profundamente, porque em momento nenhum ele nos disse que deveríamos amar o outro mais do que a nós. Qual foi o ensinamento do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós vamos aprender a nos amar em essência e em verdade. Vejam, o Cristo de Deus é a luz do mundo. Então, nós teríamos que nos reportar ao Mestre Jesus nos dias sombrios da nossa existência. Ele é o governador do planeta Terra. Não pensem vocês que não há um planejamento espiritual para esse processo de transformação do próprio planeta. Existe um planejamento. Os grandes missionários reencarnam com o objetivo de contribuir, de acelerar o processo de transição do planeta Terra. Então, se eles são grandes missionários, eu também posso cumprir a minha pequenina missão em nome do Mestre Jesus. Jamais me igualando a um grande missionário, mas cada um de nós tem uma missão. A mãe que cuida dos filhos, que vela sobre eles, que se sacrifica para que seus filhos se tornem homens de bem, é uma grande missionária.
A professora que está na escola trabalhando, ensinando as crianças, os jovens, é uma grande missão. O médico, os trabalhadores profissionais da área de saúde que atendem a população são missionários. Nós temos pequenas missões a serem cumpridas. O tempo já está esgotado, viu? Nem percebi. Então, meus amigos, nós queremos dizer a vocês: brilhe a vossa luz. Se encantem pela vida que vocês têm. Se pacifiquem espiritualmente. E aí vocês vivenciarão um Feliz Natal. Um Natal com o Cristo de Deus. Porque Ele merece todas as nossas homenagens e presentes. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Que Deus nos abençoe infinitamente e muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.